gente vai falar agora, sabe de quê? De jornalismo. Como jornalismo é essa característica, a gente conjuga uma palavra grande, né, chamada interdisciplinariedade, né? Nossa convidada é a jornalista Ruane Lima, que está sempre aqui com a gente, né, trazendo nossa mais recente parceria editorial, é a parceria de trazer toda segunda aqui um especialista, Seco Jung. E aí eu soube que a Ruane estava num projeto muito legal, que está fazendo um intercâmbio, está aproximando os jornalistas de toda a Amazônia, que é um projeto Amazônia Vox. Ruane, seja muito bem-vinda, parabéns pela estreia, o documentário ficou lindão, viu? Ai, que bom que você gostou. Tudo bem? Muito obrigada, Boa Kleber, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes. Como já disse outras vezes, é sempre uma honra sentar nessa bancada, conversar com vocês e sobre algo que enche nosso coração, né? Que é o jornalismo, que é falar da Amazônia. E a gente traz um destaque que é essa fala sobre as mudanças a partir da crise climática, né? E como isso tem afetado não só a nossa região, né? Mas todo o país. E especialmente falando sobre a castanha, né? Uhum. Castanha da Amazônia, castanha do Brasil. Outrora, castanha do Pará. Castanha do Pará. Castanha do Brasil, é isso. Bom, e para isso a gente vai inaugurar um chat aqui, né? A tecnologia existe para isso, né? Nosso Luiz Melo, ele sempre fala isso. A rádio vai dar para vocês todos os meios. Vocês, jornalistas da casa, só tem que ser, vamos lá, criativos, viajem na maionese aí, né? Inovem. E é isso que a gente tenta fazer sempre, nosso desafio é esse. E a gente vai colocar nesse bate-papo aqui um jornalista que é uma referência na nossa região, é o Daniel Nardim, é isso? Isso mesmo. Ele tá por videochamada com a gente. Tá. Ô Daniel, aí. Tudo bem? Opa, tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem por aí, Kleber? Macapá chamando, câmbio. É um dos meus chefes, Kleber. Ah, cara, e que qualidade do sinal, né? Tá muito bom. Tá, vamos torcer estamos com bateria aqui, dá pra participar tranquilo. Bom, Daniel, entre outras coisas, o Daniel Nardim é jornalista formado pela Universidade Federal do Pará, a UFPA, é mestre em comunicação pela UNB, a Universidade de Brasília. Na carreira já foi diretor de jornalismo do Grupo Liberal, na capital paraense. Já foi secretário de Estado da Comunicação do Estado do Pará, não é isso? E está pilotando esse projeto Amazônia Vox. Tá o quê? Com uns 2 anos o projeto? Isso, a gente completa 2 anos agora em junho. Uhum. Qual é a proposta? Qual é a pegada do Amazônia Vox? Tá, basicamente, Kleber, que bom, agradeço muito o espaço que vocês estão nos dando para falar um pouquinho desse projeto. Mas, de maneira simples, a gente pode dizer que é uma iniciativa que tem 3 frentes. A gente produz um banco de fontes de conhecimento da Amazônia, para que jornalistas, produtores de conteúdo, produtores de evento encontrem com mais facilidade as vozes e o conhecimento da região. Então, se for falar sobre a Amazônia, comece ouvindo os amazônicos. A outra frente é um banco de freelancers, de jornalistas, comunicadores, fotógrafos, filmmakers, ilustradores da Amazônia. Então, além de ouvir, se possível, contrate uma amazônida. E a terceira frente é o conteúdo. Então a gente fala dos problemas da Amazônia, sim, mas a gente conta esses problemas a partir de respostas, a partir de soluções, mostrando iniciativas locais que dão respostas aos nossos problemas, ouvindo vozes locais e trabalhando com profissionais da nossa região. Muito bacana. Tá com a gente aqui a Ruane Lima. Essa você conhece, né? Conhecemos. A Ruane está fazendo um excelente trabalho aí com a gente já desde o começo. Uma curiosidade, eu tô vendo aí ao fundo, você tá no hangar, no Centro de Convenções da Amazônia aí? Exatamente, estou acompanhando um evento aqui. Eu consigo sentir o cheiro do tacacá do Ronaldo bem aí atrás. A reforma aqui. Não tem o tacacá do Ronaldo, ainda tem aí perto da gráfica do Liberal ali, ao fundo? É do Renato, não é? Renato ou Ronaldo? Agora eu fiquei na dúvida. Deve ter os dois. Eu sei que tem. O Renato. Como é que é o nome dessa rua aí? É a 1º de dezembro, não? Não, 25, né? O hangar fica pra cá, fica Duque de Caxias, do outro é 25 de setembro ou Rômulo Maiorana. Agora. Agora mudou, né? Rômulo Maiorana. Eu sei que ele tem esse tacacá próximo da gráfica do Liberal e tem uma filial dele na Batista Campos. Não. Então não é, não, é amarela, não é? Na Praça Brasil. É na Praça Brasil, em frente ao HGB.
É isso. Pronto, eu acho que é atacado do Renato. Então bom, então Pode deve ser ter que seja sido um isso. genérico. Como diz o nosso Luiz Melo, a gente já tem direito adquirido de esquecer aqui. Claro. Bacana. Bom, olha só, eu acho que o interessante, além de proporcionar esse network aí, é incrível, né, desses profissionais se cruzarem, esses profissionais se ajudarem mutuamente, nós temos problemas que são problemas comuns em se tratando da Amazônia. Então, se nessa matéria contundente, em que pese toda essa fleuma da Ruane, né, quando ela está conduzindo, mas é um problema interessante, importante. Ruane, fala pra gente, a castanha já está, como diz o nosso Luiz Melo, já está vasqueira, é? Não está ainda, Kleber. Na verdade, assim, a safra de 2025, ela foi prejudicada pelo fenômeno climático El Niño, dos anos de 2023 e 2024. E assim, como os ouriços, eles são formados durante aproximadamente 15 meses, nesse ano de 2025 a safra ela foi totalmente prejudicada. Para você ter uma ideia, a colheita, na verdade, ela ocorre aí a partir de janeiro a junho. Junho ainda os produtores conseguem coletar os ouriços de castanha. Mas nesse ano, agora não tem mais. Era começo de março, nós estávamos em Laranjal do Jari, produzindo essa reportagem para o Amazônia Vox e não tinha mais ouriço. Então, e o preço da castanha nas alturas. A boa notícia é que, excepcionalmente neste ano, a previsão para que em 2026 a safra já volte à normalidade, principalmente já a projeção para 2027 é ainda melhor, de acordo com os pesquisadores da Embrapa Amapá, né, que tem um trabalho excepcional voltado exclusivamente para a castanha, fazendo lembrança aqui e parabenizando também o Dr. Marcelino Guedes, que é um dos nossos personagens, né? Você conhece ele, ele é incrível. Com a gente algumas vezes. E assim, ele estuda a castanha há mais de 20 anos com esse projeto da Embrapa Amazônia, que envolve várias Embrapas da nossa região. E é um projeto único, né, voltado aí para esse estudo e acompanhamento da castanha. Então nós tivemos aí 2 graves períodos durante os últimos 20 anos da queda da produção da castanha, que foi em 2017 e agora em 2025. Os 2 anos causados pela crise climática. Então, para você ter uma ideia, né, uma das falas do nosso entrevistado, do Dr. Marcelino, ele diz: a gente chega no supermercado para comprar uma castanha e você reclama ali do preço, né? Obviamente que está um pouco mais alto, e você imediatamente não faz a associação de que esse preço elevado está condicionado à questão climática, perdão, e que como isso afeta, né, de fato o nosso dia a dia. Uhum. As pessoas, normalmente, né, a gente não tem costume aí de só reclamar da temperatura, mas não faz ideia de que isso, a crise climática, ela já nos afeta em todas as vertentes, né, do nosso dia a dia. O Daniel, a COP30, né? Eu imagino Belém já respira a COP30. Nós aqui do Amapá, que deveremos ser uma cidade satélite em torno da Conferência Mundial do Clima, também, eu acho que o Amazônia Vox acaba se inserindo na necessidade e que os jornalistas que moram aqui, que residem aqui, que atuam aqui, sejam, vamos lá, fontes primárias, fontes confiáveis, no sentido de que tem até uma expressão que é usada aqui no maior movimento cultural nosso aqui, eu acho muito bacana, é o Mar Abaixo, a dança no Mar Abaixo. E as músicas, as canções que são entoadas, elas são chamadas de ladrões do Mar Abaixo. E por que ladrões? Porque elas roubam, elas estratificam aquilo que é a essência da comunidade, os acontecimentos, né? Então acho que, inspirado nessa questão cultural do Mar Abaixo, os jornalistas que atuam aqui que vão ser os que sentem na pele, os que vão conseguir produzir e abastecer as agências mundiais, os meios de comunicação que virão para a conferência. Concorda? Eu acho que tem alguns pontos que você me permite comentar, acho que é bem interessante você comentar isso mesmo. Acho que mesmo aqui em Belém a gente está falando bastante isso, o quanto que a gente não pode pensar a COP como um destino final. Ele é um ponto de passagem. Então, você está chegando numa 30ª edição de um evento global que discute como os países podem lidar e enfrentar as questões climáticas.
já 30 edições. Então, não vai se resolver nesta COP. Então, acho que isso tem que ser muito dito também pelas ondas do rádio, para que não se crie uma expectativa muito alta que, invariavelmente, vai acabar sendo frustrada. Mas é um processo de negociação entre os países, de reconhecimento da gravidade e de ações para mitigar, isso é, reduzir as emissões de gases, mas também para adaptar, ou seja, preparar as comunidades, quem mais sofre, como quem coleta castanha, a enfrentar a situação que já está acontecendo, já é uma realidade. Então, acho que a gente precisa muito ter menos marketing e oba-oba, como se a COP fosse um evento grandioso, e ele é, mas principalmente o que se discute numa COP. E aí toda a Amazônia está inserida, todo o Brasil está inserido, e você tem uma série de discussões em várias vertentes, né? Então, desde a produção de energia, combustível, a floresta, etc. E aí sem fazer qualquer tipo de juízo de valor. É só contextualizar o assunto que precisa ser melhor debatido. Então não é um festival. É um evento com muita negociação, com muito debate e se define, como eu disse, é um ponto de passagem para os próximos anos. E não pode ser visto como um destino final. Então acho que esse é um papel muito importante e que nós, como jornalistas que estamos aqui, possamos mostrar para esse mundo que tanto fala de Amazônia, que tudo bem, e fale mesmo, mas comece a fazer isso ouvindo os amazônidas. E aí, a gente, enquanto jornalista, precisa ouvir os cientistas locais, precisa ouvir o conhecimento tradicional local e partir desse dever de casa nosso, que a gente ouça mais os nossos e a gente ajude a reverberar. Então, a gente é instrumento, né? A gente é ferramenta. Tem duas coisas dessa reflexão lá, bem lúcida, bem pé no chão que você está fazendo aí. Duas coisas que não dá para criar expectativa realmente. Primeiro são as ausências dos maiores poluidores, né? As maiores potências, elas já se esquivaram de Kyoto da vida e outros tratados mundiais aí. Então as ausências vão ser percebidas, né? Como diz aquela brincadeira, haverá sinais. A outra coisa é que todo mundo opina sobre a Amazônia. Todo mundo acha de meter o bedelho, quer definir nossos rumos, nossos destinos. Olha essa discussão aí sobre o petróleo, né? Sobre liberar ou não. Não, mas é com vocês aí não. Continuem aí, verdinhos, continuem. Mas a gente tem indicadores sociais ainda desafiadores, não é? É um paradoxo a gente conjugar isso. Eu acho que é uma discussão que precisa ser feita com muita profundidade, muita densidade, né? E pelos povos que estão nesse território, pelos brasileiros em geral, com muita ciência, com muito conhecimento, com muita compreensão da necessidade também. Então, acho que é uma discussão que o presidente da COP, né, o embaixador André Corrêa do Lago, ele já tem respondido perguntas nesse sentido. Ele tem dito, olha, aí eu vou reproduzir o que ele diz, né? Essa é uma discussão que precisa ser feita internamente no Brasil. E uma boa discussão, uma discussão muito profunda. Então não dá para marcar posição. Agora, um fato é este, né? O Brasil, no cenário internacional, ele quer liderar a discussão da transição energética. Mas aí, ao mesmo tempo, ele está também com essa questão interna de produção de petróleo. Então, você tem uma transição, e transição não significa acabar. Então, assim, você tem vários pontos que precisam ser melhor debatidos, esclarecidos, e acho que é papel da mídia, do jornalismo, esclarecer, trazer à tona, e com isso, com a visibilidade, acho que a gente consegue escancarar as controvérsias e reduzir as máscaras. E acho que aí o cidadão que assiste, lê e ouve que toma a sua posição também, né? Bom, uma coisa é fato, a gente não vai se esquivar de cobrir essa COP. O sistema diário de comunicação já está se articulando aqui também. A emissora, o grupo de comunicação aqui, graças a Deus, goza de um grande prestígio, não só local, mas nacionalmente. A mais recente visita do presidente da República, né, sacudiu aqui o Brasil. O Brasil todo falou da entrevista que o presidente da República concedeu ao nosso mestre aqui, o nosso líder aqui, o Luiz Melo. E a gente já está mexendo aqui os pauzinhos para que a gente possa, sim, estar na COP de qualquer forma e compartilhar para a Amazônia inteira as experiências. O Amapá tem, sim, uma autoridade, né? A gente detém o título de ser o estado mais preservado da Amazônia, mas também com os números, os nossos indicadores, como eu disse, desafiadores. Eu queria
Isso se me permite, posso fazer um comentário muito rápido? Por favor. Vamos fazer assim, pela Amazônia Vox a gente está conseguindo fazer umas coisas assim legais. Primeiro, que o Amazônia Vox ele não é concorrente de nenhum veículo, então para a gente é muito bom quando uma rádio com audiência como vocês, que a gente não tem, coloca para frente um conteúdo que a gente produz, que a gente está falando dos nossos. Então acho que o momento na comunicação existe mais colaboração e menos competição. Foi nesse sentido que a gente não pensou duas vezes. Horizontal é fundamental. Uhum. E na última semana eu estava no Festival Internacional de Jornalismo e pude falar sobre COP30, vozes locais e Amazônia para 80 jornalistas internacionais, boa parte deles da Europa. E antes de falar de Amazônia, deixa eu falar um pouquinho de Amazônia. Então, a Amazônia não tem uma capital. Se eu falar só do Brasil, ela tem 9. Você está falando de 30 milhões de pessoas, então debaixo da copa das árvores você tem pessoas vivendo ali. Você tem culturas diferentes, identidades diferentes, você tem um território que tem carências, que tem rica biodiversidade. Se eu passar para a Panamazônia, eu estou falando de outros países. Então, não é possível falar de Amazônia sem entender minimamente a complexidade que ela representa e quanto isso é positivo. E com isso, eu percebi depois, a gente gravou um vídeo com algum desses jornalistas e fora, falando assim, olha, eu comecei a compreender um pouco melhor o quanto a gente falava de Amazônia com tanta superficialidade, com tanto estereótipo. Então, que bom que tem um evento como uma COP em que a gente cria oportunidades de mostrar a complexidade, mas que a gente, enquanto jornalista que está aqui, a gente não reproduz os estereótipos que tanto a gente critica. Aham. A Ruane já foi repórter de rede, tem umas matérias emplacadas em rede nacional, e eu sei que o Arilson mesmo confidenciava isso algumas vezes. É ruim que para abrir um telejornal de abrangência nacional para uma praça pequena como a do Amapá ou às vezes do Pará, né, tem que ter uma matéria muitas vezes negativa, né? Essas matérias às vezes são carregadas infelizmente é o que vende, ou de tragédias, né, ou de problemas de violência, aqueles temas que são recorrentes. Mas a gente vai vencendo, né, Ruane? Vai vencendo. E uma dos caminhos que o Amazônia Vox encontrou para vencer esse estereótipo é o jornalismo de soluções, né? Então a gente não fala apenas do problema. Uma das orientações que o Daniel dá para a gente quando está em campo, está na reportagem, produzindo, começa sempre com a solução. Então mostra logo no começo do texto, mostra logo no começo do vídeo. Porque a gente tem que sair dessa mesmice de vender só o que não presta, de vender o que dá errado. A gente sabe que a audiência está nisso, mas a gente precisa mudar também a forma de tratar o assunto, né? E isso parte de nós, dos jornalistas. Até por conta da plataforma que vocês estão, não é? Hoje em dia há uma premissa na rede social, olha, nos 5 primeiros segundos, 6 segundos, já fala o que vai ter logo ali, senão o cara vai desistir, vai sair da plataforma, né? Daniel. Agora você vê, a gente publicou recente um conteúdo que ficou muito bonito mesmo, e a gente fala do trabalho dos abridores de letra, que também são tão comuns aí, né? Na capa, muito. Então a gente está mostrando uma riqueza, uma identidade, uma coisa de maneira tranquila, com profundidade, com história, etc. E no tal do Instagram, sem nenhum tipo de impulsionamento, sem colocar recurso nenhum, a gente bateu mais de 20 mil curtidas e não sei quantos mil acessos. Ou seja, eu acho que existe também uma vontade das pessoas em consumir conteúdo, eu não vou dizer positivo, mas conteúdo, a história toda. Uhum. Então não que você vá negar ou esconder ou tapar o sol com peneira. Você mostra problema sim, mas você tem campo, tem audiência, tem público que também quer consumir coisas que são respostas. Uhum. Porque aí, só mais uma última reflexãozinha, eu fico falando última, mas mas é um pouco da... Reflete comigo, você daqui e o ouvinte, né? Imagina que você não está na Amazônia e recebe informação sobre a Amazônia, de algum veículo. E aí eu faço sempre esse exercício quando faço alguma conversa fora. Você pensa quando pensa em Amazônia? A pessoa geralmente responde: verde, florestas, rios, biodiversidade. Ok, que mais? Por conta do tipo de notícia que ela recebe, e eu não estou dizendo que ela não é verdadeira, estou dizendo que ela existe. Que mais? Desmatamento, garimpo ilegal, problemas. Beleza, eu não estou negando que tudo isso exista, mas
se você está fora da Amazônia e só recebe a informação de que você tem uma rica biodiversidade e você tem crime ambiental, eu posso estar incutindo na mente das pessoas de fora de que quem está lá na Amazônia não sabe cuidar dela. Então eu preciso trazer solução de fora para salvar a Amazônia. Quando você conta a história do problema, mas mostra a iniciativa local que está dando resposta a esse problema, ainda que em pequena escala, você está mostrando que, olha, a solução da Amazônia está com as pessoas que estão lá, eu só preciso de apoio, e esse apoio muitas vezes vem com visibilidade. E eu acho que é isso que dá para a gente trabalhar também. Maravilha. Daniel, a gente não vai... não sei se tem um teaser da reportagem, a gente pode exibir os primeiros minutos ali, exibir. né? Eu acho que dá pra gente entrar nessa vibe aí. Queria te agradecer, sei que você está no evento aí, eu consegui sentir a cãibra do braço, eu já fiquei com o celular segurando assim muitos minutos, mas faz parte, né? Ossos do ofício. Meu amigo, obrigado, assim que puder, passa aqui com a gente, vem aqui na Diário, vamos bater papo e vamos trocar figurinhas. Até a COP. Não, muito obrigado aos ouvintes que nos ouviram aí, e eu agradeço de coração mesmo. É fundamental essa parceria, essa conexão, e o que a gente puder encaminhar de conteúdo daqui e que é feito aí pela Ruane, é isso. A gente não é uma só Amazônia, somos várias Amazônias, mas quando a gente se conecta, a gente consegue ter um pouco mais de força. Então, obrigado de coração, a Diário, e a você pelo espaço. Valeu, um abraço, Daniel. E a Ruane pelo trabalho maravilhoso que ela vem fazendo aí. Valeu, isso. Dani. Vamos rodar o trechinho? Tchau, tchau. Vamos, mandei ali. Solta aí. É o nosso teaser das redes sociais. Não, o outro. Esse aí já é o documentário completo que tá no canal do YouTube do Amazônia Vox. O outro arquivo, né? Isso. Isso. Como eu diria... Eu quero aproveitar o espaço que ele está nos ouvindo, meu colega, parceiro de trabalho, o cinegrafista Rogério Lameira, um amigo mesmo que trabalha comigo desde Rogério a época Lameira, não é de Pedra Branca? Não, acho que a família dele não é de lá. Eu acho que é daqui. Eu não sei, mas eu acho que é daqui. A gente trabalha junto desde a época da TV Equinócio. Então tem muitos anos e ele está comigo nessa parceria com a Amazônia Vox. Agradeço a ele, foi ele que nos acompanhou até a reserva do Alto Cajari para a produção dessa reportagem. Então, Rogério, obrigada, viu, pelo seu trabalho. No papel, o repórter é o chefe da reportagem, né? Mas não tem como. A sintonia do repórter cinematográfico e do repórter é que produz esses frutos, né? Inclusive, Kleber, eu sempre, quando encerro as minhas perguntas, eu viro para ele e pergunto: e aí, quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Porque muitas vezes é ele, a percepção dele ali atrás das câmeras, tem algo que eu deixei escapar e ele complementa. Então... Aqui é o contrário, o nosso Joelso Palheta, ele é o diretor de TV. A gente sai pra externa com ele, meu amigo, ele não esquece um detalhe, sabe? Ele vai, ele te posiciona, dá um ralho pra gente não cobrir a transmissão do... Tira a mão daí, não interferir. E é muito disso, né? Eu acho que o comprometimento é da equipe. É da equipe. Não é. Na verdade, a gente tinha essa estrutura, Kleber, de chefe da reportagem. Claro que o repórter, porque é ele que vai escrever, né, a reportagem. Então o direcionamento maior fica a cargo do repórter. Mas eu acho que eu trabalho em equipe, né? Você não coloca... É a minha vontade, é o meu jeito. Até porque quando você sai da emissora ou da sua casa, né, do que agora que a gente trabalha muito de home office, né, sai de casa com a tua pauta, chega lá no ambiente, chega lá no local, é completamente diferente. Então ali você tem que reestruturar, você tem que conversar com o seu colega. E aí, aqui não tinha castanha, como é que a gente vai fazer? Foi exatamente isso que aconteceu. Nós precisávamos fazer imagens de ouriços de castanha e não tinha. E agora, o que a gente vai fazer? Fomos caçando, ele não, a gente tem que dar um jeito, não pode sair daqui sem essa imagem. Então é isso, o trabalho em equipe. Então vamos mostrar aí um teaser para entrar no clima da matéria e vamos acertar o Amazônia Vox. Isso. Solta aí. Deu castanho. Então foi uma diminuição foi um baque muito grande. Porque se esse ano tivesse dado castanho, beleza, mas não deu castanho esse ano. Do jeito que está acontecendo agora, né? 2025, e como aconteceu no ano de 2017, isso não é normal. Foge totalmente do padrão que a gente conhece, que é essas quedas que normalmente acontecem, mas não são quedas tão drásticas como aconteceu agora. Trabalho já para mais de
30 anos, 40 anos mais ou menos em castanha. Estou com 67 anos de idade. Onde eu nasci, me criei, fui nesse pedacinho de terra aqui. Só que não teve castanha. Vários pessoal que me perguntam, rapaz, no meu castanha não deu. Mesmo no período de inverno, não é falta de água. Então assim, né, mesmo tendo água no solo, muitas vezes a água não consegue chegar na copa, porque com o aumento da temperatura, ela desnatura as proteínas que fazem esse processo de subir com a água para levar lá para as folhas. Tá? De castanhais que davam 100 medidas de castanha hoje, você não consegue tirar 50, nem a metade, né? Daqui para junho você não vai conseguir comprar nem uma lata de castanha, porque não vai ter. Então assim, uma das estratégias que a Embrapa vem trabalhando, né? E que a gente recomenda para combater, na verdade, mitigar esse problema, né, da crise climática relacionada às castanheiras, é a renovação dos castanhais. A gente precisa urgentemente investir na renovação dos castanhais, né? Que bacana. E aí, claro, documentário completo no YouTube. No YouTube. Aquela cestinha na costa ainda chama de jamaxi? Como é que eles chamam? Você conhece essa expressão? Não sei. E outra vou ficar que te devendo. O Marcelino falou... Ele chamou cesto mesmo. Eu vou pegar o meu cesto. Tinha um negócio que chamava, os antigos chamam de jamaxi, né? Desatura. Esse fenômeno está... Ele falou desatura. Essa expressão eu não conheço. Não, também. é desnatura de... então houve um ruído na legenda ali, isso, então. Foi isso. Porque, na verdade, o que acontece... Que região é essa? Do Alto Cajari. Ela fica a alguns quilômetros antes de chegar no município de Laranjal do Jari mesmo, onde está localizada a reserva. A reserva ela é administrada pelo ICMBio, onde vivem cerca de 2.000 habitantes, né? Maior parte são castanheiros, que vivem exclusivamente da produção de castanha, porém são agroextrativistas. Então, quando a castanha ela tem uma queda, né, principalmente agora em 2025, na produção, eles acabam optando por outras atividades, como a produção do açaí, da pupunha. Então, é isso que vai dar o recurso para eles levarem até o final do ano para a próxima produção da castanha. É isso, Rony Lima aqui colaborando com um projeto regional, né, um site regional, um site da Amazônia, e que nós aqui da Rádio Diário, do Sistema Diário, vamos ser parceiros do que a gente puder ajudar. Como disse bem o Daniel, não somos, em tese somos concorrentes, mas nós temos problemas comuns e vez por outra é isso, né? O jornalismo tem muito disso. Claro que a gente gosta muito de sair na frente, de sair com furo de reportagem, fazer todo mundo pautando todo mundo. Mas aí cada veículo tem a sua linha editorial, tem o seu olhar, tem a sua sensibilidade, vai dando outros enfoques. Importante é que o problema se resolva. Só fazendo um parêntese sobre essa sua última colocação, Kleber, na semana que antecedeu a nossa viagem para Laranjal do Jari, salvo engano, foi o jornal Globo, publicou uma reportagem já com uma fala da Embrapa Amapá, né, com um boletim da Embrapa Amapá falando sobre essa questão da castanha, né, da baixa produção. Então, para você ver, nada impede de nós produzirmos a mesma pauta, só que com uma visão completamente diferente. O Jornal Globo não enviou nenhum repórter, nós somos daqui, nós falamos com os amazônidas, nós somos amazônidas. Então eu acho que esse é o principal objetivo, esse é o principal objetivo do Amazônia Vox, é dar visibilidade para nós, amazônidas. Temos muito o que falar da onde vivemos, das soluções que nós encontramos aqui e também, claro, dos problemas que nós enfrentamos diariamente. Valeu, Rony Lima. Obrigado. Obrigada, Cléber, pelo espaço. Abraço. Abraço.